aqui, como hardware de realidade virtual, como óculos, etc. Essa definição pelo hardware, ela é super importante, porque ela muda completamente o tipo de experiência de jogador, né, até o mesmo tipo de persona de jogador. Então, tem jogadores específicos que gostam de jogar no mobile, tem jogadores específicos para jogos de PC e de console. Falando um pouco do nosso market size, esse é um gráfico muito comum dentro da nossa indústria, né, que é o gráfico da Newzoo, sobre o mercado total. A previsão é que a gente chegue esse ano em torno de 200 bilhões de dólares no mercado total, em termos de faturamento anual, com o mobile ocupando aí em torno de 3 bilhões e mais de 50% dessa fatia. No entanto, esse gráfico da Newzoo, ele é um gráfico que a gente usa muito, mas ele é um pouco incompleto, porque ele só pega informações de faturamento da venda das lojas, né, App Store, as lojas de mobile e Steam, e também as vendas de software. Então, no ano passado, a Navic, que é uma empresa de consultoria de jogos que eu gosto muito, em parceria com a Bitcraft, que é um fundo de investimentos, tentaram refazer um pouco esse cálculo acerca do mercado total de jogos, né? Esses dados ainda são os dados de 2021, eles não lançaram um relatório de 2022, mas vocês podem ver que aqui está o market size da Newzoo e aqui também está todo o resto do faturamento da nossa indústria, por exemplo, com venda de hardware, que é um dos nossos produtos mais caros, né? Então, considerando isso, a gente está chegando aí a 330 bilhões, é mais, porque isso daqui é 176 bilhões do ano passado, então a gente já está chegando a 200 bilhões. E mais do que isso, esse cálculo da Navic deixou de fora vários setores dos jogos que a gente faz negócio, que a gente faz receita. Então, por exemplo, nesse cálculo aqui, feito pela Bitcraft e a Navic, não entra toda a parte de gamificação, né? Todo o setor de gamificação, Adver Game também não entra, Serious Game também não entra. Então, muito provavelmente, o nosso mercado hoje deve estar batendo em torno de 450 bilhões de dólares. Tá? Então, assim, a gente costuma dizer, qual é o tamanho do mercado de jogos? É maior do que o cinema e música juntos, né, quando a gente fala de 200 bilhões. Só que aqui é maior do que cinema, música, streaming, é maior do que todo o outro mercado, o restante do mercado de entretenimento. Tá? Então, assim, é um mercado realmente muito grande. Aqui um pouco tentando mapear como é que se distribui o mercado na nossa indústria. Né? A gente tem os desenvolvedores de jogos, puxando sardinha, o principal, a galera mais legal. Né? Tá aqui os desenvolvedores. A gente tem os publishers, né, que são os responsáveis por publicar os nossos jogos. Os desenvolvedores de software, né, como o Discord. Aqui, a parte mais de esporte, que tem um modelo de negócio bem específico. Aqui está Game Arenas, mas, na verdade, também tem toda uma parte de negócio em jogos que a gente diz que é físico. Então, tem as arenas, tem as lan houses, né? Tem também todo, por exemplo, venda de IPs para fazer caneca, né, fazer camisa. Então, toda essa parte, digamos, entre aspas, física do negócio em games, a gente tem. Os desenvolvedores de hardware, né, Sony, Oculus, NVIDIA. Os streamings, aí basicamente Twitch e YouTube Gaming. E os distribuidores e os varejistas, aí basicamente os principais são as duas lojas de mobile, né, a Google Play e a Play Store, App Store e a Steam. Tá? Então, esse é mais ou menos como o nosso ecossistema se distribui. Falando um pouco do mercado de investimento, ano passado, a gente bateu no mundo um total de 80 bilhões de investimento em Venture Capital, nas diferentes fases aí, né, de desenvolvimento de negócios. E esse ano, a gente já chegou nos 3 primeiros trimestres em 123 bilhões. Tudo bem que a grande parte dessa marca veio por causa dos big deals, né, que vocês devem ter ficado sabendo, né, a aquisição da Activision pela Microsoft e da Zynga pela Take-Two, mas, mesmo assim, são números realmente muito superlativos. Né? Aí, falando um pouco mais dos players, e aí realmente é impressionante a quantidade de jogadores no mundo. Então, hoje, a gente está falando de um número que representa mais ou menos 3,2 bilhões de jogadores no mundo. É muita, muita gente.
né, que jogam o console ou joga o celular. Falando um pouco em termos de Brasil, eu sempre gosto de, quando falo do mercado brasileiro de jogos, distinguir a relação entre consumo e desenvolvimento. Porque a gente é um mercado muito pujante em consumo, né? Os nossos players consomem muito comprando os consoles, comprando os jogos, mas é um mercado completo. Entender o mercado, sob o ponto de vista do desenvolvimento, é outra coisa totalmente diferente, porque a gente vai estar falando sobre produção, a gente vai estar falando sobre a cadeia produtiva e empresas de jogos brasileiras. Então, falando um pouco da parte de consumo, no Brasil, hoje, a gente tem mais ou menos 100 milhões, mais de 100 milhões de players, tá? E com um revenue aí em torno de 2,7 bilhões de dólares. A gente é, hoje, o 10º mercado consumidor em termos de receita. Isso é uma pesquisa bem recente, feita pela Newzoo. E isso é um dado muito legal. Por volta de 43% dos players estão dispostos a pagar, seja para pegar mais conteúdo de jogo, seja para comprar um jogo dentro das lojas, para comprar uma feature, uma skin. Durante muitos anos, o mercado brasileiro foi considerado um mercado muito ruim para vender, então a gente consumia muito no free-to-play, né? Então, a pessoa jogava de graça, mas gastava muito pouco dentro dos jogos, né? Então, esse cenário vem mudando. Tá? Também mais uma informação bacana sobre os players brasileiros. Então, você vê que a grande maioria dos players jogam em mobile, em torno de 60%, né? 31% console e 30% PC. Mas, na parte de gastos diários com jogos, semanais com jogos, o mobile, em média, o jogador gasta 4 horas e meia jogando por semana em mobile, ou seja, tempo pra caramba. À frente de jogos só está rede social, para vocês verem o tempo de atenção. E a nossa atenção é uma atenção diferente da rede social, porque a atenção da rede social é uma retenção picada, né? Você está passando no TikTok, você está olhando para lá e para cá, e a atenção em jogo é uma atenção muito concentrada. Você captura de forma muito mais forte a atenção do jogador, né? Então, são 4 horas e meia, em média, no mobile, e no console, 5 horas semanais, tanto console como PC. Aqui, trazendo a pesquisa da Game Brasil, que é bem bacana, né? Isso, um dado surpreendente, né? A Ju já tinha comentado aqui por alto. A maioria dos gamers brasileiros são mulheres, né? Sobretudo em smartphone, a gente está falando de 60%. É um dado surpreendente, porque, geralmente, quando a gente vê na opinião pública, vamos representar o jogador. Aí é sempre um jovem homem diante de um console, né? Com um joystick na mão. E, na verdade, a melhor representação seria essa mesmo, de uma mulher jogando jogo no celular, né? Você tem uma distribuição também diferente, dependendo do hardware. Então, o smartphone, você tem uma participação maior da classe C, e em console e computador, uma participação maior da classe B para cima. Tá? Aí, aqui, aproveitando uma pesquisa feita pela Abra Games e liderada pela professora Evelise Fortin, é uma pesquisa muito bacana sobre a indústria brasileira. Tá? E agora falando mais da parte de desenvolvimento. Então, a pesquisa trouxe alguns dados muito interessantes. Hoje, no Brasil, a gente teria mais ou menos 1.009 desenvolvedores de jogos em atuação. Tá? Isso representa, em relação a 2018, um salto que quase triplica em relação a 2018. Né? E outro dado muito interessante que eu trouxe da pesquisa é o nível de maturidade desses estúdios. Então, você vê que grande parte deles já tem mais do que 2 anos. Né? Outra parte está entre 5 e 10 anos. Então, significa que são estúdios que têm já alguma canja, que já têm algum portfólio, né? Que não são estúdios completamente iniciantes. Outro dado muito legal na pesquisa é quais são os tipos de serviços prestados, principais tipos de serviços prestados por essas empresas. Então, de cara, já vem gamificação, né? A gente já teve a apresentação anterior sobre gamificação, e serviços de arte, né? Sobretudo em outsourcing. Outro dado muito interessante, e que eu sempre costumo falar quando a gente faz alguma apresentação introdutória em jogos, é que o mercado de jogos ele tem uma característica muito peculiar de ser um mercado imediatamente global. Tá? O que significa isso? Vamos supor que eu e umas 2 pessoas estamos abrindo um estúdio para desenvolver um jogo mobile. Já está terminando.
Aí você. A gente está abrindo um estúdio mobile, tá? A gente tem um dinheirinho, vai conseguir fazer um protótipo e vai também ter um dinheirinho para fazer uns testes. Os testes desse jogo, eu posso colocar ele na Google Play e já fazer testes direto com usuários dos Estados Unidos com usuários da Europa. E se esse jogo conseguir bater as métricas de retenção esperadas para o gênero, né, eu já tenho um jogo validado. Obviamente que bater as métricas de retenção que é todo o quê da coisa e que é difícil pra caramba. Mas eu só estou dizendo para vocês o quão internacional é o mercado, a nossa indústria. Se a gente olhar, por exemplo, para a SaaS, para outras startups do nosso ecossistema de inovação, você vê que, primeiro, as startups começam regional, não só Rio de Janeiro, só São Paulo, depois ganham o Brasil, e depois vão para a América Latina, e muito dificilmente você vê as nossas grandes startups indo para fora, né? Então, no mercado de jogos, essa é uma situação muito peculiar e muito interessante. Então, aqui, a pesquisa mostrou que grande parte dos nossos estúdios já atuam em mercados internacionais. Estados Unidos é o mercado mais, né, atingido. Óbvio, porque quando você publica na Steam, por exemplo, você já está ali dispondo, né, o seu jogo para o mundo inteiro. E isso também aparece aqui. Alguns estúdios têm receita acima de 70%, receita provindas do exterior. Tá? Embora uma grande parte não tenha, ou então tenha muito pouco. Tá? Eu vou falar sobre isso agora. Estou acabando, só um minutinho, estou acabando. Esse é o dado, para mim, que gera mais reflexão para a gente, tá? Que é o faturamento médio das empresas da pesquisa. Então, vocês podem ver que grande parte delas, em torno de 40%, fazem até R$81 mil de jogos por ano. Significa o seguinte: significa que esse estúdio ele existe, tem pessoas trabalhando nele, mas provavelmente não é full time todo mundo do estúdio, porque 81 mil você não fecha, né, o orçamento necessário para você ter essas pessoas trabalhando full time, né? Então a gente tem um problema no nosso ecossistema, porque a gente tem estúdios razoavelmente maduros, com algum portfólio, mas que não tem caixa suficiente para manter o seu runway, que não tem condições de migrar definitivamente para prestar serviço em jogos. Tá? E, a meu ver, parte desse problema está aqui, nas fontes de financiamento. Então, a gente tem um gap estrutural de venture capital em jogos no Brasil muito grande, sobretudo na primeira milha. Então, você vê, nas fontes de financiamento, mais de 50% é fundadores, família, amigos e outros indivíduos. Ou seja, é a galera tirando o dinheiro do próprio bolso para poder fazer jogo. Tá? Isso mais de 50%. E aí, quando a gente vê aqui a classe de investidores que deveria estar ajudando mais nessa primeira milha, né, investimento anjo, 9%, e venture capital 7%, ou seja, é muito pouco. Não chega nem a 16%. Então, a gente tem um gap muito grande aí. A gente tem um mercado de desenvolvimento razoavelmente maduro, né, com empresas com portfólio, mas a gente ainda tem um mercado de venture capital ainda muito incipiente, por uma série de fatores que aí depois a gente pode conversar no bate-papo, porque isso está acontecendo, mas não é por acaso que a gente Hero tem que ir, né, para fora, porque aqui não, a gente tem muito mais dificuldade, né? Mas esse gap, enquanto a gente não organizar isso e não criar uma indústria de venture capital para games, minimamente que ajude nessa primeira milha, a gente vai ficar sempre um pouco patinando. A gente nunca vai ter uma empresa realmente que vai conseguir fazer um esforço de escala, né, fazer um esforço de ter um runway que dure de 1 a 2 anos, sem a pessoa ficar completamente preocupada com o dia seguinte, se vai pagar as suas contas ou não, né? Então, é para isso que serve o investimento, para pensar em termos mais de médio e longo prazo. Tá? Então, desculpa, acabei passando 5 minutos, mas eu fui o mais rápido que pude. Muito obrigado. Carlos, eu agradeço, cara. A gente sabe, esse é o Carlos Pereira, meu futuro sócio. Estou tentando, né, Carlos? Agradeço. O passe dele é alto, né? Hã? O passe dele é alto. Pô, já vi que o cara é bom. Agradeço, a gente sabe das coisas que aconteceram, né? A gente fiquei muito preocupado com você, sabe? Problema de saúde. Agradeço, cara, tá aqui.
Acho que é isso. Sempre estava no meu radar para a gente começar esse processo aqui junto com a CESP, junto com toda a comunidade. A gente precisa levantar, e aí está uma perspectiva que a gente tem que trabalhar mais, né? A gente está com a professora a Leana Braga, né, professora? A senhora, eu vi um dado ali que eu fiquei... É um dado que a gente conhece até na internet. Ontem estava uma briga no meio do esporte eletrônico sobre a representatividade feminina, e a gente entende que as mulheres são as que mais estudam, as mulheres são as que mais buscam realmente as escolas, as universidades, estão nos bancos, estão trabalhando, estão no mercado com muita informação. E como é que o Senac vê esse mercado? Como é que a gente pode estar junto aqui do Senac e entender esse mercado, que é um mercado grande, está desorganizado, a gente precisa organizar esse mercado, precisa entender, dar um futuro para ele. Mas como é que a educação pode ajudar esse mercado? Bom, primeiramente, já boa tarde, né? Já viramos aí o dia. Obrigada, Carlos. Obrigada, Maria Luísa, pelo convite. Fico lisonjeada de ser chamada de professora. Não estou atuando como professora, porque acho que esse é realmente uma das profissões mais bonitas que existem, né, hoje. E, na verdade, no Senac, eu faço parte da gerência de produtos do Senac, que é a gerência que desenvolve os cursos de formação. E eu respondo pela área de tecnologia e economia criativa. Falando um pouquinho do nosso papel, né, e quando o Carlos apresenta esse mercado tão amplo, cheio de oportunidades, fazendo um link também com aquela imagem sobre quem joga mais, né, e a gente ter aí a participação feminina. Assim que eu cheguei aqui na sala, eu mandei uma mensagem pro meu especialista de tecnologia, falando com ele. Eu falei assim: Gutierre, a gente tem muitos jovens aqui, estou feliz de estar olhando para vocês, e porque a gente trabalha para vocês, né? E tem uma menina, e era você. E eu fico muito feliz, assim, sabe, da gente. Eu tenho conversado bastante com a Maria Luísa. Eu assumi a gerência de tecnologia ano passado. Eu não sou da área de tecnologia, eu sou da área de moda, de economia criativa, design, e recebi esse presente. Então, tem um ano que eu estou, né, estudando e aprendendo muito. Me sinto hoje já com propriedade para falar, até porque a gente estuda muito, né, Maria Luísa? E uma das coisas que que aí o meu olhar, na verdade, como mulher estudando esse mercado, foi pensar, né, o porquê que as mulheres elas não se inserem tanto nesse mercado. E a gente, então, montou um programa de inclusão de mulheres na tecnologia. O Senac, hoje, ele está saindo na frente como uma instituição de educação, com acessibilidade a todo mundo. A gente tem muitos programas, né, cursos gratuitos, que é o Elas na Tecnologia. E, através do Elas na Tecnologia, o Senac também está marcando história, porque é a primeira instituição de educação que patrocina um time de game feminino. Em setembro desse ano, agora, está super quentinho, a gente entrou com patrocínio do time da MIBR. Acho que vocês devem, quem gosta aí de esportes, você, principalmente. Sim. A Roberta Coelho, né? A Roberta, exatamente. A Roberta é minha partner aí nesse grande desafio dessa travessia. E a gente, então, está patrocinando esse time feminino e a plataforma WeBR, que eles vão lançar também, que é uma plataforma onde a gente está tentando buscar oportunidades para os talentos femininos dentro de esportes. E aí, falando um pouquinho, né, como é que a gente junta todas essas informações de oportunidades, Senac, o que o Senac está fazendo. Acho que não tem como a gente falar de oportunidade tanto de games, quando a gente fala de tecnologia. A gente veio aí de 2 anos onde a transformação digital ela veio absurdamente, né? E a gente hoje tem estudos que mostram que a gente não vai conseguir ter profissionais para atender esse mercado de tecnologia como um todo. Então, o Senac, desde o ano passado, a gente fez como se fosse uma parada técnica, olhando para todo o portfólio de tecnologia
identificando quais eram as reais necessidades desse mercado. A gente mudou toda a nossa forma de desenvolvimento de produto. A gente hoje tem uma metodologia que é focada em design thinking, em cocriação. Então, a gente, por exemplo, vocês escutaram eu falando que eu mandei uma mensagem para o meu especialista, a gente hoje não pensa no desenvolvimento de um produto, por exemplo, de um curso de games, somente com especialista de games. A gente quer o pessoal de comunicação do Senac, a gente quer o pessoal de tecnologia do Senac, a gente quer o pessoal de outras áreas, de hospitalidade, porque a gente acredita muito que a diversidade ela é responsável hoje, a questão dessa construção, da criatividade, ela faz muito, muito bem para esse desenvolvimento. E a gente, então, está revendo agora a nossa área de games. Desde 2017, a gente entrou aí com portfólio, com itinerário de formação. A gente tem um curso de design games, a gente tinha um curso inicial, assim, aprendendo a fazer games. A gente tem um curso de game analógico, de tabuleiros, animação 2D, animação de personagem. E a gente está entendendo que a gente precisa realmente dar uma parada e rever isso tudo. Principalmente para a gente pensar que, já que existe uma grande oportunidade, o que a gente, então, como instituição formadora, a gente precisa fazer. Obviamente que a gente também já sabe que a área de games é uma área que também trabalha com essa diversidade, né? A gente tem aí grandes oportunidades de várias áreas. Então, a gente fala não só com a área de programação, mas a gente fala com a área de design digital, a gente fala com a área de roteiro, né? Um bom roteirista. A gente precisa muito dessas pessoas, dessa construção, de idealização desse game para a gente conseguir ter um produto ideal. E a parte de audiovisual também, que agora que está comigo, né, eu sou responsável por área de audiovisual, fotografia, design no Senac. Então, a gente começa a ver muita transversalidade nesse mercado. Então, que eu posso dizer, a gente como instituição formadora, a gente está com esse olhar multi-área, né? A gente entende que existem alguns pilares. Então, tem o pilar da programação, que é muito forte, que a gente já está com todo um portfólio novo de programação dentro do Senac. A gente entende que a gente tem essa parte de roteiro também, que a gente está querendo vir, também de desenvolvimento de roteiro. E a gente também está querendo começar a ter um olhar mais de integração dos nossos cursos de audiovisual, questão da criação de trilha sonora, o próprio design gráfico, como essas pessoas podem, como esses alunos nossos já, que se formam no Senac em design digital e gráfico, como que eles podem olhar o mercado de games como uma área de atuação e como uma possibilidade de também, né, se profissionalizar e, de repente, até fazer mudança de carreira. Então, eu acho que a gente pode contribuir nisso. Eu deixei de falar o principal, que é, nesse processo colaborativo de desenvolvimento de produto, a gente recebe o mercado como um dos principais agentes nessa construção. Então, adorei conhecer Marcelo, da Gamific, já anotei ali, quero chamar ele para participar. Marcelo, você não está me escutando, eu estou falando de você. Estou fazendo um convite aqui agora para você, ao vivo e a cores. Mas, enfim, quero você também com a gente, para a gente poder pensar. Então, o que a gente pode fazer e já está fazendo é isso, né? Ter esse olhar amplo. Então, acredito que vocês já façam o curso completo, né? Mas o que eu quero dizer aqui é como que esses, né, quem hoje já está atuando em áreas transversais não tem esse conhecimento desse mercado de games. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, digamos assim, né? A gente fazer com que o mercado de games ele seja uma oportunidade para quem não está na área de games, né? Porque a gente só vai crescer, gente, se a gente conseguir, né, trazer também os programadores, os roteiristas, o pessoal que trabalha com som, o pessoal que trabalha com design gráfico para dentro desse mercado. Então, acho que a gente tem como grande desafio aí fazer esse movimento e, principalmente, levantando a bandeira do público feminino, trazendo o público feminino cada vez mais, não só para jogar, né, mas para participar dessa construção e desse crescimento. Quando a gente fala que o Senac ele patrocina um time de esportes, vocês devem ficar pensando, né? Nossa, mas por que o Senac está participando? Só para poder botar o nomezinho. A gente precisa entender que
a educação ela é realmente o guia principal da nossa vida, né? A gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver conhecimento. E quando uma das coisas que a Roberta Coelho, que é a CEO da MIBR, trouxe para mim, quando ela soube do programa do Elas na Tecnologia, ela falou assim: Leana, eu tenho uma grande preocupação de o que fica dessas jogadoras depois que elas terminam, né, a carreira, digamos assim. Então, o que vai além disso? O que elas podem já começar a estudar, a se capacitar, para que elas continuem, já que elas gostam de games, o que elas podem fazer de desenvolvimento profissional para que elas continuem nessa área, depois do final, digamos assim, do fim da carreira de gamer. Então, esse é o intuito, a gente já começar a capacitar essas meninas, a gente já trazer esse olhar também de desenvolvimento profissional para quem já está atuando e a gente ampliar cada vez mais a atuação de quem pode vir junto com a gente aí para a gente conseguir, né, abarcar todas essas oportunidades. Senão, a gente precisa caminhar junto, senão a gente não vai conseguir suprir esse grande mercado. Tá bom? Acho que é esse o recado, gente. Falei muito, né? Essa plataforma que a MBR tem o patrocínio. A IBR, é Women in Brazil. Estou vendo aqui uma mensagem que eu tinha falado com a Roberta. E ela atrai as jogadoras, né, para essa plataforma. Isso. E aí profissionaliza elas em outras áreas. Isso, exatamente. É por isso que a gente está patrocinando, a gente vai começar a oferecer os cursos para essas jogadoras, até para quem, né, quem tiver cadastrado na plataforma, para a gente promover essa capacitação e dentro, na verdade, de tecnologia como um todo. A gente brinca, fala que o game é uma grande floresta, né? Os games uma grande floresta e tem diversas árvores. Uma das árvores é moda. Exato, né? A moda, designers, né, as skins. Então, tem uma árvore grande, tem uma árvore bonita lá, que é o esporte eletrônico, tem outra árvore que é grande, que são desenvolvedores de game, tem a música, tem os eventos. Então, o game realmente ele é uma cultura completa, né? Uma cultura ampla e que precisa ser entendida assim. Exato. Né? Não é exato. Quando você vai incentivar, vai investir em uma dessas árvores, você vai fazer sombra para as outras, né? E vai alimentar esse ecossistema que é essa é a visão que a gente está tendo, Carlos. Assim, por isso que a gente agora vai começar a rediscutir isso tudo de novo. Eu acho que a gente tem esse movimento de transformação, acho que a gente precisa entender. Quando a gente criou o portfólio de games em 2017, era um cenário completamente diferente, acho que a gente já estava olhando à frente, mas a gente teve muitas mudanças, então, por isso que a gente realmente precisa de todos vocês, na verdade, assim, de informações, para a gente poder, cada vez mais, formar as pessoas devidamente adequadas para a necessidade de mercado. Acho que esse é o nosso principal objetivo. É um belíssimo objetivo. Queria agradecer ao Carlos, agradecer a Liana. Acho que muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço. E é isso, a gente está todo mundo junto. Obrigada, pessoal. Sim, a foto. Muito obrigado, Leana, Carlos.